Olá, ano. Hoje eu trago para vocês mais uma aula de redação no livro de produção de texto, tá? Antes, vamos dar uma olhadinha na apresentação, tá? Eu fiz alguns slides para a gente conseguir entender direitinho os tipos de discurso em uma narrativa. Então, vamos lá. Primeira coisa, eu tenho que entender o que é o discurso, tá? É a prática humana de construir textos, sejam eles escritos ou orais, ou seja, ou falados. Sendo assim, todo discurso é uma prática social. A análise de um discurso deve, portanto, considerar o contexto em que se encontra, assim como as personagens e as condições de produção do texto. Em um texto narrativo, ou seja, em um texto onde eu conto uma história, o autor pode optar por três tipos de discurso: o discurso direto, o discurso indireto e o discurso indireto livre, tá? Não necessariamente esses três discursos estão separados. A hora ele escolhe um discurso, hora ele escolhe outro, ele só faz o direto. Não. Possa ser, né, de ter dois discursos ou até três no mesmo texto, tá? Um livro muito longo, um romance, por exemplo. Então, vamos ver a definição de cada tipo de discurso. Primeiro discurso é o discurso direto, tá? Quando eu sei que o narrador está usando o discurso direto. Então, vamos lá. Neste tipo de discurso, as personagens ganham voz, tá? Os personagens ganham voz. É o que ocorre normalmente em diálogos. Isso permite que traços da fala e da personalidade dos personagens sejam destacados e expostos no texto. O di... Perdão. O discurso direto reproduz fielmente as falas dos personagens. Então, quando o autor ele quer reproduzir essa fala, ele usa o discurso direto. E a gente vai ver isso de uma forma muito clara, tá? O discurso direto reproduz a fala. Verbos como dizer, falar, perguntar, entre outros, tá? São usados. Servem para que as falas sejam introduzidas e elas ganham vida, tá? Como em uma peça teatral. Então a gente vê aqui, por exemplo, o uso para iniciar essa fala, para indicar essa fala, o uso de travessões, dois pontos ou as aspas, tá? E exclamações também são muito comuns durante a reprodução dessas falas. Então, se eu vejo travessão, aspas, dois pontos, eu já caracterizo esse texto, né, o tipo de discurso desse texto, como um discurso direto, tá? Exemplo, ó, eu tenho uma fala aqui, entre aspas, mano poeta, se enganche na minha garupa. Então, é o uso do discurso direto, tá? Eu tenho também o discurso indireto. É interessante observar que no direto é a fala direta do personagem, tá? No indireto, ele já fala de uma forma indireta mesmo. O narrador conta a história e reproduz fala e reações dos personagens, tá? É escrito normalmente em terceira pessoa. Nesse caso, o narrador se utiliza de palavras suas para reproduzir aquilo que foi dito pelo personagem. Por isso que essa fala é considerada indireta. Lá no direto, não, a fala é reproduzida fielmente de acordo com o personagem. Aqui no indireto é o narrador que fala, tá? Pelo personagem.
Exemplo, Elisário confessou que estava com sono. Tá? Fora preso pela manhã, logo ao erguer-se da cama, e pelo cálculo aproximado do tempo, pois estava sem relógio, e mesmo se eu tivesse, não poderia consultá-lo. A fraca luz da masmorra, imaginava, podiam ser 11 horas. Então, o narrador, ele fala por esse personagem, tá? Ele usa suas palavras para reproduzir aquilo que foi dito pelo personagem. Eu também tenho um discurso indireto livre, tá? Vamos vê-lo. O texto é escrito em terceira pessoa e o narrador conta a história, mas o personagem tem voz própria, de acordo com a necessidade do autor de fazê-lo, sendo uma mistura, né? Sendo assim, é uma mistura dos dois tipos de discursos que nós já vimos, o direto e o indireto. Ora, o personagem vai ter a sua fala reproduzida, ora, o narrador vai falar pelo personagem, tá? Então, é uma mistura dos dois tipos de discurso e as duas vozes se fundem, tá? Que vontade de voar me veio agora. Correu a outra vez com a respiração presa. Já nem podia mais, estava desanimado. Que pena, houve um momento que esteve quase, quase, tá? Então, eu vejo o narrador falando, usando as falas do personagem, mas eu também vejo a voz desse personagem, tá? Por fim, eu tenho mais uma observação, que vai ser logo no início da página 21 que nós vamos ver. Verbos de elocução. O que seria isso, gente? São verbos usados para indicar a fala dos personagens, tá? E a forma como eles estão dizendo algo. Então, eu posso colocar lá, ó, gritarem, repetiu. Tudo isso, esses verbos vão introduzir a fala do personagem, tá? Foi o que a gente viu aqui, ó, no discurso direto, tá? Verbos como dizer, falar, perguntar, entre outros, servem para que as falas dos personagens sejam introduzidas e elas ganhem vida, tá? Como em uma peça teatral. Então, eu chamo esses verbos de elocução, ok? Vou pedir um pouquinho de paciência que eu vou trocar aqui a apresentação. Vamos lá, vou colocar a apresentação da página do livro, tá? Página 21, tá, gente? Agora sim, apareceu na apresentação. Tipos de discurso, né? Como nós vimos nos slides, né? Eu tenho discurso direto, indireto e direto livre, tá? Indireto livre, perdão. Então vamos lá. No conto de terror Os Olhos que Comiam Carne, há uma comunicação entre os personagens. Para registrá-la, o autor pode fazer uso de um dos tipos de discursos. Veja a seguir como o discurso dos personagens foi representado nesse conto de terror, tá? Então vamos lá. Eu tenho um trecho.
Ao fim de alguns instantes, batem docemente à porta. Entra, Roberto. O criado empurrou a porta e entrou. Esta lâmpada está queimada, Roberto? Indagou o escritor, ao escutar os passos dos empregados no aposento. Não, senhor, está até acesa. Acesa? A lâmpada está acesa, Roberto? Exclamou o patrão, sentando-se repentinamente na cama. Está sim, senhor. O doutor não vê que está acesa por causa da janela que está aberta. A janela está aberta, Roberto, gritou um homem de letras, com terror estampado em sua fisionomia. Está sim, senhor, e o sol está até no meio do quarto. Então, o que nós estamos vendo aqui? Que para apresentar a fala do personagem foi usado o travessão, que é uma característica do discurso direto, tá? Vamos lá. Nesse trecho, a fala dos personagens é apresentada de forma direta ou por intermédio da voz do narrador. É uma forma direta, tá? Ela é apresentada de forma direta. O emprego de recursos gráficos como travessão ou as aspas para indicar as falas dos personagens intenciona reproduzir de maneira fiel o que eles dizem. Trata-se, portanto, de um discurso direto, tá? Que recurso gráfico foi empregado para marcar as falas dos personagens do conto e indicar que elas fazem parte de um diálogo? A gente viu que o recurso gráfico utilizado foram os travessões, tá? No início de cada fala eu tenho um travessão. Por que foi empregado esse recurso para indicar as falas? Para que o leitor consiga diferenciar quais personagens estão falando, tá? Em cada momento. Então, o travessão, ele indica a fala de cada personagem. Que efeito esse tipo de discurso dá aos diálogos no texto? Aqui, ó. O discurso direto, ao tornar os diálogos bem demarcados no texto, transcreve fielmente as falas dos personagens, tá? Então, a escolha desse discurso é proposital, porque o autor ele quer descrever fielmente a fala desse personagem, tá bom? Então, vamos seguir a página. Prosseguir aqui. No registro escrito de um diálogo, a pontuação empregada varia dependendo do estilo adotado pelo autor. Muitos autores empregam a fala dos personagens sem a marcação de um sinal gráfico, o que exige do leitor uma atenção para identificar os limites entre a voz do narrador e a voz dos personagens. Observe um exemplo. Temos de ver se há por aqui alguma pá ou alguma enxada, seja o que for que possa servir para cavar, disse o médico. Discurso indireto. Agora leia o trecho de um conto do escritor brasileiro José J. Veiga, que narra algumas aventuras vividas na Ilha dos Gatos Pingados. A ilha não tinha nome, era tratada só de ilha. Tenizão disse que carecia de dar um nome, mas não achamos nenhum que prestasse. Eu disse um. Olha aí, ó, o personagem falando. Tenizão disse que era boba. Um dia pegamos a fala de bicho. Eu disse que, para meu gosto, do bichinho mais perfeito que tem é o preá. Até dá vontade de criar um quintal. Aquele corpinho peludo, chamuscado, os olhinhos balançando de nervoso, o bigodinho tremendo quando vê gente. Eu só não pelejava para pegar um porque tinha medo que ele morresse de susto. Tenizão disse que o bichinho mais bonito do mundo inteiro, até nacional, e o mais custoso de achar era o gato pingado. Tinha uns até pingados de ouro.
E esses, então, nem se fala. Em que momento desse trecho o narrador reproduz uma fala de Tennyson? Olha como aqui eu tenho que ficar muito mais atento, né? É quando ele fala assim, ó. Tennyson disse que carecia dar um nome, mas não achamos nenhum que prestasse, tá? É possível identificar essa fala pelo emprego do verbo disse, que indica que algo foi dito por Tennyson, de forma a fala do personagem dessa forma, perdão, a fala do personagem é reproduzida de forma indireta, tá? Como vemos em um texto, a fala dos personagens também pode ser apresentada por um narrador que a incorpora, tá? Em sua própria fala. Esse tipo de discurso recebe o nome de discurso indireto, tá? Eu já não vejo mais travessões nem aspas. Essa fala do personagem incorporada do narrador. Para eu ler esse tipo de discurso, eu tenho que ter muito mais atenção, tá? Então vamos lá. Qual é a diferença entre esse modo de reproduzir as falas dos personagens e o apresentado na página anterior? No trecho do texto da página anterior, as falas reproduzidas eram dos próprios personagens. Neste, quem a reproduz é o narrador, nesse trecho aqui dessa fala, tá? O qual não utiliza literalmente as mesmas palavras da fala original, mas traduz de acordo com sua ótica o sentido do discurso geral de cada personagem, tá? Então, foi o que eu falei. Então, dessa forma, eu vou deixar como sugestão de atividade a página 23, que vocês vão ver a mistura desses dois tipos de discurso, tá? O discurso direto e o indireto, ok? Então, sugestão de atividade, página 23. Obrigada pela atenção. Até a próxima aula. Tchau, tchau.